Fala pessoal, o professor Jonathan aqui, dando sequência em nossos tutoriais de QGIS, né? Nós estamos aprendendo a fazer mapas e etc. Estamos aprendendo a mexer melhor no QGIS. E aí nessa aula de hoje a gente vai aprender a criar shapes, a criar camadas. Tanto a partir de uma camada já existente, quanto também camadas de polígonos e camadas de ponto. Aprenderemos também a gente associar informações que a gente tem aos pontos que a gente já escolheu. Então a gente vai fazer, por exemplo, um exercício que eu já tenho umas informações em planilha e eu preciso georreferenciar essas informações. Então eu vou juntar os pontos que eu já tenho com os pontos que eu vou escolher no mapa. Então é isso, vamos para o vídeo. Beleza, vamos começar aqui então. Primeira coisa, a gente vai abrir a camada. Aqui ó, a gente vai em adicionar camada vetorial. Nós vamos fazer igual nós fizemos na aula passada. A gente vai escolher uma shape aqui, né, daquelas que a gente baixou do IBGE. Se você quer aprender a fazer isso, é só assistir as aulas anteriores. E aí, a que a gente vai escolher aqui, ó, é uma chamada limite município. E aí a gente tem que ir sempre aqui, ó, no arquivo SHP, e a gente vai procurar limite município aqui, ó. Esse arquivo aqui. A gente vai clicar e vai abrir. Ele vai estar selecionado aqui não precisa mexer, a gente só adiciona e fecha. Então notem aqui, ó, que aqui estão todos os municípios do Brasil. No meu caso aqui, nesse exemplo que a gente vai fazer, como eu moro em Cuiabá, eu vou fazer para Cuiabá. Então o que a gente quer fazer? Nós queremos localizar Cuiabá aqui dentro. Como que nós iremos fazer? A gente vai clicar com o direito aqui na camada e nós vamos aqui, ó, abrir tabela de atributos. Aqui estarão todos os municípios. Eu posso colocar aqui, ó, por ordem, ele vai estar aqui, ó, aqui por ordem. E aí é só eu achar o Cuiabá, que no caso é o que eu vou fazer. Então, só achar aqui, ó, Cuiabá, ele é o 1492 aqui, ó. Vou clicar bem aqui, ó, nesse número do lado, ó, ele vai selecionar a linha inteira para mim, ó. Depois eu posso fechar. Quando a gente seleciona pela tabela de atributos, ele vai achar para a gente aqui dentro, ó. Então, se eu olhar aqui, ó, esse amarelinho é Cuiabá. Então, ela está selecionada lá na tabela de atributos. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui em limite município. E bem aqui tem exportar. E eu posso colocar aqui, ó, guardar elementos selecionados como. A gente vai salvar essa shape de Cuiabá. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome do arquivo, Cuiabá. Ele está saindo a partir dessa. Aqui já está selecionado que ele é do Circas 2000, a gente não precisa mexer, é só dar OK, ele já vai estar certinho. Então notem que aqui, ó, ele criou uma nova shape chamada Cuiabá. Ela saiu como vermelho, né? A gente já aprendeu que a gente pode trocar, né, essas cores. Então agora que eu já selecionei Cuiabá aqui dentro, ó, eu vou desligar a camada limite município e vou ficar só com a minha shape nova, ó, limite Cuiabá. Então aqui tá aí, extraímos uma shape a partir de uma shape já existente. Agora, outra coisa que a gente quer aprender a fazer é para nós mesmos criar contornos, criar pontos dentro de um mapa, né, que já existe. Agora, para fazer esse exercício, em vez de fazer com uma camada que é vetorial, a gente vai agora usar uma imagem de satélite para a gente fazer. Então, o que nós iremos fazer? Nós precisamos instalar um complemento, a gente vai vir aqui, ó, em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aqui a gente vai instalar um complemento que se chama assim, ó, Quick Map Services. Como eu já acabei de usar, ele já está até aqui, ó, vocês vão digitar esse nome aqui no pesquisar aqui em cima, Quick Map Services. E aí vocês cliquem aqui, ó, instalar complemento. Esse complemento ele instala as imagens de satélite de vários fornecedores, do Google, por exemplo. Então, aquele Google Satélite ele pode instalar aqui para a gente e a gente consegue abrir essa imagem. Então, ó, instalou, a gente pode fechar aqui. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Nós veremos aqui no Web, menu Web aqui em cima, Quick Map Services, e aí a gente vem aqui no Settings. Quando a gente vier aqui no Settings, a gente vai vir aqui, ó, nesse último menu chamado More Services e a gente vai clicar aqui, ó, Get Contributes Pack. Isso aqui é para ele instalar a parte de satélite de diversos locais. Então, para a gente usar
totalmente, né, esse plugin, então a gente manda ele pegar, né, diversas imagens de satélite. A gente vai salvar aqui. Agora, quando a gente vier aqui no Web de novo, aqui em cima, e Quick Map Services, vão ter várias aqui, ó. A gente tem o Waze, tem da NASA, tem do Google. Então, por exemplo, ó, vou abrir aqui, ó, Google Satélite. Aí ele vai pegar a imagem de satélite do Google, ó. E aí ele selecionou Cuiabá aqui certinho. A gente aprendeu em outras aulas que se eu clicar com o botão direito aqui, ó, na camada e em propriedades, e vir aqui em simbologia, eu posso mudar as cores dessa camada. Então, por exemplo, aqui, ó, em opacidade, eu vou colocar aqui em 30%, por exemplo, que opacidade é para deixar transparente, e vou dar OK. Então, notem, ó, que a camada, dá para ver ela aqui, ela ficou um pouquinho transparente, e a malha urbana de Cuiabá está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, a gente já pode ver Cuiabá aqui, ó. Se eu desligo a shape que a gente extraiu, ó, dá para ver Cuiabá melhor aqui, ó. Então, essa aqui é a cidade de Cuiabá. Eu vou dar um destaque aqui para esse exercício, ó. Bem aqui é a Arena Pantanal, né, o estádio aí da nossa cidade. Então, vou dar um destaque aqui nesse zoom, ó, e aí a gente faz a atividade aqui em cima. Então, se eu habilito a shape, ele fica vermelhinho. Se eu desabilito, ela fica normal, né? Beleza. Então, estamos aqui, ó, com a imagem de satélite, e agora a gente vai trabalhar com isso aqui no exercício que a gente vai fazer. Primeira coisa, vamos supor que a gente queira fazer um polígono, que a gente queira fazer uma shape nova com o formato desse quarteirão aqui da Arena Pantanal. Como que a gente faz isso? Então, a gente tem que vir aqui, ó, em camada, e agora a gente vai criar uma nova camada. Até agora a gente só estava adicionando, né? A gente vai criar. E aí, ó, nova camada Shapefile, vou clicar. Ele vai pedir um nome do arquivo, então vamos dar um nome para esse arquivo. Então eu vou chamar esse aqui, ó, de contorno arena. Vocês dão um nome aí para vocês no que vocês estão fazendo. Tipo de geometria, aqui é importante, ó, a gente vai escolher qual é o tipo de geometria que a gente vai fazer. Como quero fazer um contorno do quarteirão, eu vou chamar isso aqui de polígono, ó. Cliquei em polígono. E aqui, dimensões aqui, a gente precisa escolher qual é o EPSG. Como a gente pode, por exemplo, fazer esse contorno em UTM, a gente pode escolher aquele 4674 que a gente já está acostumado a usar. Então, por exemplo, Sirgas 2000, 4674. E aí ele vai colocar que esse polígono vai estar nesse sistema de referência, né? Para quem não sabe o que é Sirgas 2000 e não entende, é só assistir nossas aulas anteriores que a gente explica bem certinho o que é isso. Vou dar OK, então já está aqui configurado, vou dar OK aqui também. Como eu já tinha criado essa camada, né, ele perguntou para mim se eu quero substituir, eu vou dar sim. E aí beleza, ele criou aqui, ó, um verdinho, mas a gente ainda não fez ele ainda, né, ele só criou. Então, para a gente fazer, a gente vai deixar selecionado ela aqui, né, e a gente vai vir nesse lapisinho que tem bem aqui, ó, alternar edição. Dá para fazer também clicando com o direito e vir aqui no mouse aqui também, ó, alternar edição. E aí ele vai deixar a gente mostrar aqui para o sistema o que eu quero fazer. Bem aqui, ó, tá vendo que fez aqui um botãozinho verdinho, bem aqui, ó, adicionar polígono? Então eu vou clicar aqui e ele vai ficar com essa cruzinha, ó. Então é só a gente ir clicando nos pontos que a gente quer fazer o contorno, ó. A gente vai clicando e ele vai criando o polígono pra gente, ó. Clicando. Depois que terminar, é só clicar com o botão direito que ele para de fazer. Ele pede uma identificação, a gente pode numerar, por exemplo, se nós fizermos diversos polígonos no nosso mapa. Então, ó, esse é o primeiro, vou chamar de 1, vou dar OK. Então, ó, que legal, ó, ficou o polígono recortado aqui certinho. Depois que eu terminei, eu aperto novamente lá o lapisinho e aí ele vai desabilitar a edição. Se a gente clicar nessa ferramenta de vértice aqui, ó, por exemplo, eu também consigo editar, ó, puxar mais para dentro, mais para fora. Então eu posso dar um zoom para ter um ajuste mais preciso aqui do meu contorno. Então a gente pode clicar, puxar para dentro, puxar para fora, para a gente fazer essa edição, né, do que a gente está fazendo. De novo, terminou, é só apertar no lapisinho de volta e mandar salvar. Então tá aqui nosso polígono que a gente criou. De novo, se a gente quiser deixar ele transparente para ver melhor, ó, a gente clica com o botão direito,
vai na simbologia, diminui aqui uma porcentagem, dá OK, aí ele vai ficar mais transparente, a gente consegue ver o fundo. Se quiser também, só desabilitar aqui a shape que a gente criou e aí ele aparece normal de novo. Então, é assim que a gente faz para adicionar, né, uma shape de polígono a partir de uma imagem que a gente já tem. E agora, se a gente quiser criar agora uma shape de pontos, qual que é o exercício que eu vou propor agora para a gente fazer? Eu preparei aqui previamente, vou mostrar aqui para vocês, essa planilha, e eu vou supor que seja uma planilha referente a crime. Nesse exemplo, eu vou supor que ocorreu um crime ali nesse ponto que a gente vai colocar, e aqui foram as quantidades, ó, crime 1, crime 2, crime 3, crime 4. E aqui, só para identificar, ó, esse ID vão ser os locais. Então, eu vou chamar de local 1, local 2, 3, 4 e 5. Eu preparei essa planilha previamente, deixei ela salva, porque daí a gente vai puxar essas informações lá dentro do QGIS para a gente associar uma informação numérica com uma posição geográfica. Então, essa parte é muito importante, porque assim, na vida real você tem uma medida de algum local, de algum ponto, pode ser uma medida de alguma variável, sei lá, de temperatura, aqui está de crime, podia ser de qualquer outra coisa, e aí você quer georreferenciar isso, você quer associar um ponto. E é isso que a gente vai fazer. Então, preparei previamente isso daqui, eu quero inserir essas informações no ponto que a gente vai escolher. Voltando aqui então, ó, a gente está aqui na nossa arena Pantanal, que é do nosso exercício, a gente vai criar nova camada de novo. Então vamos lá, menu camada, criar nova camada shapefile, a gente está criando, né? Por isso que a gente tem que ir no criar. Vou aqui dar o nome do arquivo. Ó, esse aqui, como nesse exemplo eu estou simulando que são, sei lá, crimes que ocorreram lá, eu vou chamar de crime. No de vocês, você podem chamar de outro nome. Beleza, ó, crime. Tipo de geometria, igual a gente já viu, esse aqui vai ser multiponto. Então, em vez de ser um polígono, né, como é pontual o local que aconteceu, eu vou chamar de multiponto. E aí, de novo, ó, a gente clica no planetinha aqui para escolher certinho qual é o nosso sistema de referência e dá OK. Terminou aqui, dá OK. Aí ele vai aqui, ó, e vai habilitar o pontinho aqui para a gente. E aí, de novo, a gente seleciona aqui, a gente precisa ir no lápis aqui, ó, para ele deixar a gente editar. E notem que agora, diferente do polígono, agora ele deu uns pontinhos para a gente fazer, ó. Então, eu vou clicar no pontinho aqui. Então, eu vou falar aqui, vou escolher no sistema aqui, ó, aqui no mapa, os 5 pontos que eu queria. Ó. Então, eu vou supor que fosse aqui aí ele pede para colocar uma identificação. Agora, é importantíssimo que a gente coloque o mesmo nome que está lá na nossa planilha. Se vocês lembrarem lá na planilha, ó, vou voltar aqui na planilha, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou também chamar de 1, 2, 3, 4, 5 para depois conseguir associar. Então, esse primeiro é o número 1, OK. Ó, vou colocar um aqui, 2, OK. Vou colocar um aqui, 3, OK. Ó, um mais aqui embaixo, 4, OK. E sei lá, mais um aqui, 5, OK. Terminei, aperto de novo o lápis, ele vai pedir para eu salvar, salvei. Aí, beleza, ó, criei mais uma shape, né, só que essa de pontos. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou nas propriedades, vou trocar esse verde aqui, ó, vamos colocar um pretinho. E dei OK, ó. Então tá aqui, ó, ponto preto, e aqui a gente tá com a shape verde, tá com o do Google Satélite, ó, posso tirar o polígono verde daqui nossos pontos. Se fosse só um mapa de identificação, né, já estariam aí os pontos que a gente queria fazer. Só que a gente quer, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar informações nesses pontos, porque assim, ó, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e na tabela de atributos, ele vai me dar informações sobre esse ponto, só tem os IDs, ó, que a gente colocou. Então, o que a gente quer? A gente quer que apareça as informações de latitude e longitude e eu quero associar com aquela minha tabela, né, que a gente tinha visto ali. Então, beleza, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito aqui no crime, vou abrir a tabela de atributos, e aí o que a gente quer fazer? Eu quero fazer primeiramente aparecer a latitude e a longitude aqui. Para fazer isso, a gente vem aqui, ó, bem aqui, ó, abrir calculadora de campo. A gente vai clicar aqui, e aí a gente precisa colocar uma função aqui dentro para ele fazer aparecer a latitude e a longitude. Então, ó, nome do campo de saída. Vamos fazer a longitude primeiro. Eu vou escrever longitude. Tipo do novo campo. Aqui, ó, ele está como inteiro. Eu posso colocar, por exemplo, essa longitude com números decimais.
A precisão está 3, ó, vou colocar 6, por exemplo. E bem aqui, ó, onde está essa expressão, eu vou clicar nesse quadradinho branco. Para eu fazer longitude, eu preciso colocar o cifrão e o x. E aí ele vai entender que isso aqui é a minha longitude. Depois que eu fizer isso, eu dou OK. Ó, apareceu aqui a longitude, ó, com o grau e o decimal. Volto lá, vamos fazer de novo. Vamos fazer para latitude, ó. Clico aqui, ó, nome do campo de saída. Escrevo latitude. No lugar do inteiro aqui, ó, eu vou colocar decimal. Vou aumentar a precisão para 6. Vou clicar aqui, ó, vou colocar o cifrão e Y. E aí ele vai aparecer aqui, dou OK. Então, beleza, longitude e latitude. Então, aprendemos, né, como que faz para a gente adicionar latitude e longitude. Terminei, aperto no lapisinho, salvo, fecho, beleza. Quando a gente voltar aqui, ó, clicar com o botão direito na camada aqui e vir aqui, ó, abrir tabela de atributos, já vai ter a longitude e a latitude nas minhas informações aí dos meus pontos. Agora vamos puxar aquela tabela do Excel aqui para dentro, né? Como a tabela do Excel já existe, né? Então, em vez de criar nova camada, a gente vai em adicionar camada. E ela é uma camada de texto, porque ela está digitado lá as informações. Então, a gente vai colocar isso aqui, ó, adicionar camada de texto delimitado. Ele vai aparecer essa aqui e a gente vai lá puxar a nossa planilha. Então, eu vou procurar aqui nas minhas pastas, ó, e a minha planilhinha aqui eu chamei ela de crimes. E vou mandar abrir. Beleza, ela veio aqui. Aqui a gente tem que cuidar para ver se vai vir configurado ou não. O meu aqui, por exemplo, ó, eu marquei delimitadores personalizados e estava organizado com ponto e vírgula. Ó. Se eu apertar ponto e vírgula, ele organiza aqui bonitinho. Às vezes, se ele já vier antes já organizado em formato CSV, aí você clica no CSV para ver se ele vai ficar certinho. Nota que ele não ficou. Ó. Então, o meu aqui eu preciso marcar delimitador personalizado, marcar ponto e vírgula, que daí ele vai organizar a tabela certinho, igual tá salvo lá. Outra coisa também é que assim, ó, essa planilha que eu estou puxando, ela não tem informações geográficas, então eu deixo marcado aqui, ó, sem geometria. Não tem latitude e longitude nessas informações. Se tivesse, ele já marcaria o ponto para a gente automático. Como não tem, vou deixar marcado sem geometria, porque eu quero pegar a geometria lá daquela shape que a gente criou, chamada crime. Terminei aqui, ó, vou mandar adicionar e vou fechar. Notem que aqui, ó, ele colocou a tabelinha aqui, ó, nas camadas, ó. Posso clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos, tá aqui minha tabelinha igualzinha do Excel, ó. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Quero juntar as duas. Eu quero colocar aquelas informações de crime aqui nos meus pontos. Então, ó, vou clicar com o botão direito em crimes e vou em propriedades. Aqui em propriedades, pessoal, a gente tem aqui, ó, na esquerda uma função aqui chamada uniões. Então, a gente vai unir duas shapes, né? Ó, eu vou clicar no mais e aí, beleza. Ele vai abrir essa telinha aqui para a gente escolher o que a gente vai fazer. Então, aqui, ó. Quem que eu vou fazer? Eu quero unir a camada do crimes nessa camada dos pontinhos, né? E aí, qual é o campo? Ó, ele já foi esperto. Ele viu que tinha ID nas duas, ele já deu como sugestão ID. Então, ó, unir campo ID com ID. E aí, eu vou dar OK. E aí, eu vou dar OK. Como que a gente sabe se deu certo? Quando a gente vier aqui no crime, ó, clicado com o botão direito e abrir a tabela de atributos, a gente vai ver que já apareceu aqui, ó, ID, longitude e latitude, e aqui na frente, ó, todas as informações de crime. Então, dessa forma, pessoal, a gente consegue preparar um banco de dados antes, vem no QGIS, escolhe os lugares, e aí depois a gente junta, né, essas informações. E aí, depois que eu tenho informações aqui, de fora, né, a gente consegue fazer algumas coisas a mais aqui no QGIS. Eu consigo fazer aparecer as informações aqui no mapa. Então, por exemplo, se eu vier aqui de novo, ó, clico o botão direito em crime e vou em propriedades, bem aqui, ó, ele tem uma chamada diagramas, ó, vou clicar em diagramas. Venho aqui, ó, que está sem diagramas, eu posso pedir para ele me aparecer em diversas formas como estatística. Ó. Por exemplo, vou colocar o primeiro diagrama de texto. E aí, ó, a gente pode escolher qual é o atributo que a gente quer que apareça. Então, por exemplo, ó, vou querer que ele apareça crime 1. Cliquei em crime 1, vou apertar no mais e dou OK. E aí, notem, ó, que ele colocou uma bolinha aparecendo o valor numérico daquele crime.
Então vai aparecer escrito 2, 3. Isso aqui podia estar escrito uma legenda com algum nome, alguma coisa assim. Vamos lá de novo, ó, propriedades, diagramas. Coloquei de texto, né? Ó, vamos colocar gráfico de pizza. Vou remover esse outro que já tinha, né? Gráfico de pizza. Para fazer pizza, eu vou ter que colocar todos os crimes, que daí ele vai organizar num gráfico de pizza, ó. Ele colocou essas cores aqui, a gente pode, ó, dar 2 cliques aqui e arrumar, mas eu vou deixar aqui, ó. Aí beleza, ele colocou em forma de gráfico de pizza os crimes que tinham ocorrido em cada ponto. Aí essa parte aqui, pessoal, é só vocês explorarem, né? E ver as coisas que podem fazer, cada caso é um caso. Depois que terminar isso aqui, a gente salva aí nosso projeto e depois é só ir lá para o layout de impressão e organizar certinho como que eu vou exportar isso aqui como imagem. Então lá eu consigo centralizar a belezinha aqui, meu mapa, exportar, colocar legenda e aí é só terminar. A gente tem nossa aula aí de layout de impressão que ensina a gente a fazer isso aqui virar uma imagem, né? E é isso, pessoal. A gente encerra essa aula até aqui. Se vocês gostarem, curtam o vídeo aí, compartilhem. Na sequência, a gente vai aprender a fazer krigagem. Então, siga aí para mais vídeos e até a próxima.